Olá, eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS, e nesse tutorial técnico eu vou mostrar como usar a funcionalidade de configuração de ciclo de vida de objetos do Amazon S3, que é ali o Lifecycle, para que você possa gerenciar automaticamente os seus objetos, o ciclo de vida dos objetos ali dentro de um bucket. Como nós conversamos em um tutorial técnico anterior, o Amazon S3 tem ali uma ampla variedade de categorias de armazenamento para diferentes casos de uso. Então, existe o S3 Standard para armazenamento geral de dados acessados com frequência, existe o Intelligent Turing para dados com padrões de acesso desconhecidos, o que variam bastante, existe o Standard Infrequent Access, o Standard IA, e também o S3 One Zone IA para dados aí que são acessados com menos frequência, e ali existem as camadas mais frias do S3 Glacier e do Glacier Deep Archive para archive de longo prazo, né? Arquivamento de longo prazo. E o Amazon S3 ele permite que você gerencie os seus dados durante todo o ciclo de vida deles. Então, nós podemos criar ali uma política de ciclo de vida do S3, você define isso e seus dados migram automaticamente para uma classe de armazenamento diferente de acordo com as regras que você for criando, né? Então, por exemplo, você pode fazer a transição da classe Standard para a Standard IA após 30 dias que o objeto foi criado, depois de 90 dias mover para o Glacier e depois de um ano, por exemplo, fazer a exclusão ali do objeto. Você pode fazer a transição de cada objeto para a classe de armazenamento mais adequada de acordo com os seus requisitos. Isso pode até se traduzir ali em uma redução de custos, né? Porque existem arquivos objetos que você não precisa manter por um longo período de tempo, então depois de um tempo você pode expirar eles. Caso você esteja trabalhando com versionamento, você pode fazer transições de versões anteriores entre classes. E um último ponto importante na parte de expiração, de deletar objetos, né? Você pode ali definir questões como exclusão da versão atual ou versões anteriores dos objetos depois de determinada quantidade de dias. Então, vamos ver agora um exemplo de como eu posso automatizar a expiração de um simples objeto, tá? Vou fazer aqui com um bucket em um arquivo depois de determinado tempo. Então, vamos aqui para o console da AWS, eu vou entrar aqui no S3. Aqui dentro do S3 eu vou criar o meu bucket, que eu vou usar aqui como exemplo. Preciso dar um nome único para ele, então S3, Lifecycle, hífen, e um conjunto de números aqui só para que ele seja único. Eu não vou mexer muito aqui nas configurações do bucket. Então você vê aqui que eu vou deixar tudo padrão mesmo e criar o bucket. Beleza, vou entrar aqui no bucket. E agora eu vou vir aqui em gerenciamento, em management e criar uma lifecycle rule, uma regra. Vou chamar essa regra aqui de expiration rule. Vou dizer que para todos os bucket, para todos os objetos dentro do bucket isso vai ser aplicado. Vou dar um acknowledge aqui. Você pode também limitar o escopo ali usando filtros. Então aqui existem as ações, né? Fazer transição das versões atuais, antigas e expiração das versões atuais e antigas. Eu vou colocar aqui expiração da versão atual do objeto. Então vou colocar aqui um período de um dia. Então, depois de um dia que o objeto for colocado ali, ele vai ser excluído. Então, criei aqui minha regra de exemplo. Você pode combinar ali várias ações, né, que podem ser feitas numa regra e ela está aqui criada. Então, vamos testar isso. Vou fazer o upload aqui de um arquivo. Adicionar um arquivo nesse bucket, uma imagem. Estou procurando aqui. Então, beleza, eu tenho aqui um .png e eu vou clicar aqui em upload para jogar esse arquivo no S3. Então, vou fechar. Então, beleza, eu tenho aqui o meu arquivo
E agora, só para simplificar aqui a demonstração, né, eu vou criar um novo bucket, que eu vou chamar de logs, então S3 hífen logs e um código aqui, para ser um nome único. Não vou editar, vou deixar tudo padrão também, só para exemplificar. E beleza, eu tenho esse novo bucket. Existe uma funcionalidade interessante do S3, que eu vou aqui em propriedades e eu vou habilitar ela aqui, que é o Server Access Logging, que é basicamente prover os registros das requisições que são feitas num bucket, tá? Então, vou ativar isso aqui, selecionar o bucket que eu acabei de criar, habilitei essa funcionalidade. Então, as requisições que forem feitas nesse bucket lifecycle vão ser refletidas em forma de logs lá no outro bucket, tá? Isso é interessante para a gente poder conferir ali a parte de exclusão do arquivo. Então, você vê aqui que eu tenho um arquivo e depois de um tempo que está explicitado aqui, ó, então, a minha data de expiração do objeto é nessa data aqui. Você viu ali 12 de outubro. Então, vou dar um corte aqui no vídeo, o objeto foi excluído, tá? Você vê aqui que eu não tenho mais ele no mesmo bucket. Óbvio, demorou um tempo, né? Eu dei um corte aqui no vídeo para simplificar a demonstração. E vamos ver aqui algo interessante nos logs, que é essa informação de exclusão, né? Então, vou procurar aqui o log em específico, todas as requisições de logs estão sendo salvas aqui, e você vê aqui, ó, que foi essa ação aqui do expire object 1.png nesse bucket e nessa data que você vê que é uma data diferente da data de expiração do objeto, tá? Quando um objeto ele chega ali no fim do seu ciclo de vida baseado na política de lifecycle que eu criei, o S3 coloca ele numa fila ali para ser removido e remove ele, mas de forma assíncrona. Então pode ter um delay ali entre a data de expiração e a data em que o S3 remove o objeto. Você vê aqui que houve uma diferença dessas datas, tá? E você não é cobrado ali pelo tempo de armazenamento em que um objeto ele é expirado, tá? Então, esse é um ponto importante aí, que essa operação acontece de forma assíncrona. Então, é tudo isso, pessoal. Agradeço por vocês terem acompanhado esse vídeo. Digam o que vocês acharam nos comentários e lembrando que vocês podem entrar em contato com a AWS via o QR Code da tela. Vocês podem clicar também no card ali em cima para ir no nosso centro de recursos, que tem mais conteúdo para que vocês aprendam mais sobre a AWS, tá? Então clica lá, confere, tem muito conteúdo interessante. Mais uma vez, eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS, e até a próxima.